Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Renato Nogueira, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Já vou agradecer a sua presença e começar com uma questão para você já começar contando um pouco sobre esse problema atual que a gente está vivendo, né? A questão da pandemia, do isolamento, as estratégias, né, que a gente tem, cada um estabelecido aí no seu cotidiano, a mudança, né, da nossa vida. E eu sei que você tem publicado algumas coisas, são textos não acadêmicos, de uma divulgação mais ampla, né, com um público mais amplo, em que você tem discutido essa questão num contexto de uma sociedade que você chama de sociedades em crise, né, e contrapondo-se a sociedades estáveis. Então, se você puder explicar um pouquinho como que você pensa isso, e depois a gente Eu encaminha outras agradeço, questões. eu agradecer Caio e todo mundo que acompanha o canal, que acompanha aí o Caio nas conversações filosóficas, pela acolhida, pelo convite. E quando a gente fala em sociedades estáveis, sociedades em crise, é um pouco uma tentativa de fazer uma generalização de grandes modelões, dois grandes modelos civilizatórios. De alguma forma, né, aquilo que o Sheikh Anta Diop ele vai trabalhar e o próprio Jared Diamond, que é um biogeógrafo, de alguma maneira eles se encontram, e outros autores e autoras também. E a gente pode, a partir dessas leituras, pensar num modelo que tem a ver com aquilo que o Antônio Bispo dos Santos chama de sociedades de cosmovisão afropindorâmica, que a gente pode chamar de sociedades africanas, dos povos originários, que tem uma forma de fazer as coisas, e aquilo que o Diop está chamando de sociedades euroasiáticas, que coincide com aquilo que o Diamond também denomina assim, no Armas, Germes e Aço. O que está em jogo? Nas sociedades euroasiáticas tem um modelo civilizatório que tem muito mais a ver com o estabelecimento da crise que é necessária para uma produção de futuro, uma produção de um padrão da dinâmica de toda a sociedade. Então, a gente vai ver que tem uma proximidade entre esse modelo na Europa e nos países asiáticos, como o que foi o Império Mongol, por exemplo. O império que conquistava, que invadia, tem muito a ver com o Império Romano. Não que não tenha conquista e várias disputas nos continentes africanos e americanos. Não se trata disso. Mas eles têm essa ideia de estabilidade no sentido de que o desenvolvimento dessas sociedades não produziu uma ideia de vício em futuro. Talvez a modernidade, né, o processo do renascimento, o romantismo, a modernidade possa dar a dimensão do que é esse modelo de sociedades em crise. São sociedades que produzem uma adicção pelo futuro. É como se as pessoas estivessem viciadas em futuro. Elas quisessem sempre coisas novas. Então, por exemplo, a gente vai querer um iPhone 10. O iPhone 9 já não presta mais. Vai querer um outro notebook, vai querer um carro novo. As pessoas trocam de carro. Isso faz parte de um comportamento que tem a ver com uma ideia de aposta no futuro, aposta no novo. Então, a ideia de inovação é muito importante para isso, né? Inovar, fazer diferente. Uhum. Em certa medida, sociedades estáveis, elas estão menos ocupadas de futuro e elas têm uma relação com o passado e com o tempo presente. Então, tem uma coisa que eu aprendi com Krenak, né? Aprendo com o Bispo dos Santos e aprendi também com outras pessoas que considero muito... Oi. Opa, tá aqui, né? Muito importante, só para tirar ali o som, muito importante, como o Pacofi. O Pacofi me ensinou isso num encontro que eu estava assistindo dos africanos, um congresso internacional. Então, que eu tenho me alimentado para falar disso. Então, desculpe esse preâmbulo longo, né? Mas acho que é importante só para se situar. Com E nos certeza. últimos 10 anos, além das sociedades de estudos africanos, né, do Congresso de Anta Diop, quando eu fui pela primeira vez, conheci o Pacofi, Molefe Achante, né, então tem africano do mundo inteiro debatendo coisas, esses encontros acontecem em vários lugares, teve na Zâmbia, Estados Unidos, teve no Brasil, é muito bacana, eu fui em vários, e também tive na Amazônia algumas vezes nos encontros de educadores indígenas, e que são as pessoas que me alimentam, né? Uma pessoa que me alimenta, que me ensina é a Sandra Benite, que é uma Guarani, que mora no Rio de Janeiro, que faz doutorado em antropologia, e ela ensina muita coisa. O que acontece em sociedades estáveis? Elas são sociedades
que apontam mais para o passado que para o futuro, em certa medida. Mas o que tem de interessante, eu comento isso, é que o Pacofi, que é um ganense estudioso de línguas que trabalha no Japão, Universidade Japonesa, diz, parecido com Ayrton Krenak, que tu deve estar conhecendo o Krenak agora pelos livros maravilhosos que ele escreveu, uma liderança socioambiental fantástica, é que não existe a palavra esperança em algumas línguas originárias, dos povos originários. Eu diria que as sociedades de crise, elas têm esperança no seu DNA. As sociedades estáveis não têm esperança no seu DNA. Elas nem têm a palavra esperança. O que isso quer dizer? Elas não se organizam através de uma expectativa de futuridade. Isso faz uma diferença tremenda na hora de fazer agenda política. Então, são sociedades que elas vão criar situações e circunstâncias como aquilo que o Bispo dos Santos vai dizer, que é a surpresa dele, que é um quilombola do Piauí, que foi selecionado entre os mais velhos para ser alguém que fosse estudar, fosse sair do quilombo, mas sair voltando, né, para estudar e aprender a língua, né, oficial de uma forma assim categórica, se tornar um intelectual que ele é. Já era intelectual lá, mas aprender, né, a ler, escrever e tal. Ele vai dizer que o espanto dele, de alguma forma, parece pitoresco, mas foi a geladeira, um lugar de guardar coisa. Porque ele falou, poxa, nunca sabia, não sabia que se guardava peixe em geladeira, porque lá no quilombo a gente guarda em outro lugar o peixe. A gente tem outra forma de guardar os alimentos. Então ele vai dizer uma coisa que eu nunca esqueci, que ele guarda o peixe no rio e só pega quando precisa. Então não tem necessidade de estocar o peixe, está precisando do peixe, pega. Isso é um exemplo das sociedades estáveis, né? Elas se organizam de outra maneira. Então tem, por exemplo, criação em massa de porco, de boi, de bicho, né? Eles operariam muito mais como caçadores-coletores. Então tem uma tensão nas sociedades estáveis que é de pensar produção em massa, que é de pensar a própria ideia de consumo, a própria ideia de obsolescência programada, que ela, para mim, é chave nas sociedades de crise, ou seja, os produtos, os serviços nascem com data de validade. É fundamental que a gente crie um novo produto, porque senão o mercado não fica aquecido. Então, tem tensões que são no modelo, do DNA dessas sociedades, então, que eu estou chamando aqui de sociedades estáveis, tem muito a ver com os modelos civilizatórios muito fortes, muito presentes na América, povos originários, na África, e as sociedades em crise acontecem com mais frequência, aconteceram na história da humanidade com mais frequência na Europa ocidental, muito, muito, muito. Então, o que é o Reino Unido, a formação da Grã-Bretanha, da França, né, da Itália, tudo isso modelo de sociedades em crise. E também na Ásia, principalmente a gente pensar a China, por exemplo. Né? A China é um exemplo bom para pensar isso. O Japão tem várias tensões internas, né? Tem coisas muito legais, os pensadores japoneses, mas assim, a China é um exemplo interessante talvez para pensar esse modelo de sociedades em crise, porque eles administram muito bem, fazem muito bem isso. E só para complementar essa sua resposta, como que você vê a forma de lidar com a pandemia, com o coronavírus, né? E o reflexo dessa diferença entre esses dois modelos de sociedade que tem revelado formas diferentes também de lidar com isso, né? Você citou a China, os países orientais e os países ocidentais estão enfrentando muito mais dificuldade em lidar com isso. Como que você vê essa questão? Então, boa questão, porque apesar de serem sociedades em crise, no sentido que são sociedades que elas operam pela futuridade e por um Estado, ou seja, são sociedades que elas são estatizadas. Existem nas sociedades asiáticas, isso o Byung-Chul Han vai dizer muito bem. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que saca isso muito bem, fala dos Big Data, sociedade do cansaço, que nessas sociedades os modelos disciplinares, ou seja, o Estado digital policial, ele é mais facilmente implantado, ou ele está instalado. Então, muito mais fácil que em Hong Kong, na China, Singapura, Coreia do Sul, mesmo sendo países capitalistas, uma ordem do Estado ela seja obedecida, até porque tem tentáculos estatais que conseguem mais facilmente verificar a circulação e o fluxo populacional.
Ou seja, isso existe um espaço, tem uma aquiescência popular para isso. As pessoas se permitem mais, por vários fatores, a serem de uma forma controladas, entre aspas, né, pelo Estado, no sentido, ó, você está com, vamos dizer, está com temperatura mais alta, não pode sair, tem testes em massa, os agentes de saúde vão na sua casa. Então, eu diria que, por um histórico de biopolítico, de gestão populacional, que está amalgamado nessas culturas asiáticas, fica muito mais fácil que quando o Estado diga algo e as ferramentas que ele tem, isso funcione diferente da Itália, que é o berço do Renascimento. Né? Nada melhor berço do Renascimento que tem a ver com uma certa desobediência, né? Historicamente. Ou seja, o que é o Renascimento? Um movimento cultural que nasce com uma desobediência a um certo padrão, um certo modelo de produzir arte e fazer cultura. Então, eles vão dizer, não, a gente não vai ficar em casa, vamos sair, pô. Vou ficar em casa, vou sair tomar minha cerveja. E aí é muito mais fácil que a pandemia se multiplicasse na Itália, né? Berço do Renascimento, enquanto na China, o controle populacional trancou. O lockdown trancou as ruas, trancou a circulação. Então, eu diria que tem esse fator diferente, que é um fator de tecnologia política, as tecnologias políticas que estão ali presentes nesse Estado, que é um Estado que é muito mais capaz de controlar. Uhum. Bom, agora eu vou produzir aqui uma variação nesse tema, Sim, né? sim. É o mesmo tema ainda, mas diferente, porque agora eu queria trazer isso para dentro do debate filosófico, né? Uma das coisas que caracterizam a sua pesquisa, né, pela qual a sua pesquisa é conhecida, é o debate sobre a questão da origem da filosofia, né? Sim. E uma problemática assim que comumente se diz, né, se ensina sobre a origem grega da filosofia, né? E você tem uma forma de ler isso de uma maneira diferente, uma problematização, né, dessa origem grega, mostrando outras raízes, outras tendências da qual os gregos se apropriaram para construir a filosofia grega, e por uma série de razões, essa filosofia grega que passou a ser divulgada, ensinada, disseminada, né? E como que você vê isso? Se você puder falar um pouco melhor sobre essa questão que eu estou trazendo, até para quem ainda não conhece exatamente o que você diz sobre isso, se puder falar um pouco mais sobre essa questão, como que você vê isso e os problemas os problemas políticos, sociais, culturais, econômicos que fizeram essa transmissão helênica ser mais valorizada do que outras formas de pensar a filosofia? Sim. Então, eu já sei disso há muito tempo. Eu diria que isso é uma coisa que está na minha formação política há muitos anos, antes de eu escrever sobre o assunto. Mas por questões que eu confesso que também foram estratégicas, eu esperei um pouquinho para falar quando eu era doutor e era professor da universidade. Então, eu esperei um pouquinho. Meu orientador de doutorado dizia, não trata disso agora, um dia você trata desse assunto, espera terminar o doutorado. O grande Mário Guerreiro diria, espera, depois você fala sobre esse tema aí agora não vai ter banca para esse assunto, não vai ter banca certa para esse assunto. Então, assim, era uma provocação, isso parece uma provocação, porém é mais que uma provocação. Tem muito a ver com a minha formação também, uma formação na escola do movimento negro brasileiro, né, que é importante. Então, minha formação é graduação, mestrado, doutorado, na academia. A formação é meu finado avô materno, minhas finadas avós, né, Dona Elvira, Dona Maria, seu Wilson, né, meu pai, minha mãe, e a roda de samba da Portela, tudo mais, né, as rodas de samba, Império Serrano, tudo aí da minha formação. Então, eu aprendi desde criança que a filosofia africana sempre existiu. Eu já ouvia isso. Eu via isso em terreiros, eu via isso em rodas de samba. E aí eu fui pesquisar isso, fazendo a faculdade de filosofia, e eu vou encontrar textos, encontro uma palavra, chama-se Requete, que Teófilo Bengar, que é um grande egiptólogo, um mestre da escola africana de egiptologia, vai apontar como termo que se refere à filosofia, que eu vou descobrir nas leituras, né? Tem um italiano, que é o Bernasconi, pouco lido,
entre os historiadores da filosofia, com não tanta frequência como poderia ser lido, né? Tem outros ocidentais, africanos, de vários, citei alguns nomes aqui rapidamente. Qual a questão? Existem 3 hipóteses. Uma hipótese grega, que é a única hipótese que parece a tese cabal, mas tem uma hipótese, ou seja, uma hipótese ocidental, filosofia nasceu na Grécia, uma hipótese africana, nasceu no Egito, e uma hipótese pluriversal. Ela nasceu em vários lugares e a gente pode até encontrar, talvez, um texto andino, um dia anterior aos textos africanos. Hoje, o texto mais antigo de filosofia que eu conheço é um texto africano, né? Então, a gente vai lá, o Ptah Hotep, ele fala de filosofia muito antes de Platão, muito antes de Pitágoras, que traz o termo, né? Leva o termo para a Grécia, depois de ficar um tempo no Egito, o que é muito curioso. Então, a questão que estava em jogo é tem algo de ordem política que interfere na maneira de fazer. Eu acho que a comparação fácil para ver isso é pensar a diferença entre chefe de cozinha e cozinheiro, né? Você pega um homem branco com sotaque francês falando de gastronomia, o impacto simbólico dele para ser considerado chefe é diferente de uma mulher nordestina ou mulher do norte, do Amapá, falando de gastronomia. A princípio, a audiência vai dar mais crédito ao homem com sotaque francês. Esse sim é o chefe, a mulher cozinheira, ainda mais se for preta. Então, mulher negra com sotaque... Então, assim, tem uma questão de poder simbólico, uma questão de autoridade de fala, que está direcionada não mais à produção do conteúdo, não mais à natureza dos argumentos. Então, minha questão é, se em filosofia não tem resposta consensual para nada, porque a única resposta consensual é que a filosofia nasceu grega no século VI a.C. A única resposta consensual, porque obviamente que Heidegger e Deleuze discordam em muita coisa, assim, né, como outras as escolas, a escola do pragmatismo discorda da escola dos analíticos. Então, como é que pode ter só uma única coisa que tem a ver com uma filiação eurocêntrica? Então, eu fui aos textos. Em 2010 para 2011, publiquei um texto, né, pelo SEAP, que aí começou a aparecer críticas, observações, e em 2014 saiu o meu livro Ensino de Filosofia, Lei 10.639, onde eu falei cabalmente, vai ser uma hipótese, entre outras. Uma hipótese, e vocês têm direito a ficar com essa hipótese, mas há quem vai pegar os textos do Ptah Hotep e encontra ali uma expressão que ele fala que é fazer filosofia. Os textos da Menomop, tem um texto do Kenneth Hart chamado O Camponês Eloquente, em que ele fala de retórica, fala de argumentação, é um camponês argumentando com o vizir. Só que esses textos são pouco conhecidos, né, de muitos na formação de filosofia. Eu só conheço o material porque eu tenho uma formação fora da academia, né? Minha formação fora da academia me permitiu ter acesso a isso, né? Então, por essa razão, eu falei, vou botar isso aí na roda aí. Aí coloquei na roda e ouvi enxovalhos, até fizeram charge minha, disseram que eu até então tinha falado coisas corretas, coisas bem feitas, mas passei a falar bobagens. Então, até ataque pessoal sofri à época, né? Porque estudei Schopenhauer muito tempo, estudei Freud, Schopenhauer, Nietzsche, né? E Deleuze, e quando eu falava sobre esses autores, tudo certo. Né? Quando eu comecei a falar, não, a filosofia pode não ser grega. Hipótese como outras, ou seja, há que considerar isso, né? Em filosofia, e que não é problema. E há os que defendem uma pluriversalidade, nasceu em vários lugares, né? Não tem um lugar só que nasceu a música. Não vamos dizer que música é uma invenção grega, porque música vem da palavra musa, né? Ou seja, aquilo que as musas inspiram a fazer com os sons. Então, a música, obviamente, está além da Grécia, né? Todos os povos fazem música, todos os povos faziam casa. Então, a arquitetura é uma coisa que não é invenção dos romanos, dos gregos, né? Os povos construíam suas casas com seus elementos, suas ferramentas. Construir casa é isso, ou seja, a filosofia tem mais a ver com arquitetura e música do que com o telefone e o avião. E são invenções de um certo momento na história da humanidade, né? Arquitetura, música são coisas que remontam a uma necessidade própria da condição humana, né? De morar, de se encantar com os sons, de dançar. Então,
A filosofia está muito mais para isso do que para a invenção do iPhone. Senão é um negócio circunstancial, um produto. Então, nesse sentido, de modo um pouco caricato aqui, né, para a audiência aqui do Caio, o pessoal que está aqui assistindo, então a questão é a filosofia é uma atividade humana que vários povos produzem. A gente precisa pegar hoje a turma do Pachamama, as autorias do Pachamama, o pessoal lá da Bolívia, do Peru, o pessoal andino, tem discussões de teses filosóficas lá dos maias, dos incas, dos astecas. Mas eu pergunto, provavelmente as universidades, os cursos de filosofia, as pessoas têm pouco acesso às teorias do Pachamama, né? Talvez conheçam um pouco isso. Até para avaliar se é filosófico ou não. Ah, não sei se é filosófico. Não. Então, vamos analisar os argumentos, vamos ler o texto, vamos pensar sobre isso, né? Pensar na tradição oral que está ali. Então, acho que é um pouco isso, né? Isso não quer dizer que... Não quer dizer nada demais, só quer dizer que existe uma produção filosófica que estava para além da Grécia, na Antiguidade. E que talvez só o racismo epistêmico possa justificar a exclusão desses, né, desses autores na história da filosofia da humanidade. Aquela história, em 2018, Copa do Mundo, tinha um único técnico negro, né? Acho que a questão racial ela acaba atravessando invariavelmente, né? Você tem muitos jogadores negros de excelência, mas poucos técnicos negros. Um dos fatores é a oportunidade, que é menor, porque dentro do racismo, o lugar de formulação é um lugar cativo branco. Então, por essa razão, né, só tinha o Ali Cissé como técnico de Senegal, tinha mais um técnico negro, né, porque tem a ver com isso. Pode jogar, mas para formular, para fazer a gestão. Então, filosofia, por ser suprassumo da cultura ocidental, foi tomado como suprassumo da cultura ocidental, aquilo que distinguiu a fundação do Ocidente do resto do mundo. Era demais dizer que existe um outro lugar a ter filosofia. E aí os estudiosos de filosofia oriental vão apontar que tem textos de filosofia sim, né? E o Bernard quando vai dizer muito mais ainda, né, que essa laicização da filosofia é um negócio recente, acontece só pós-Idade Média, que a filosofia não nasceu laica em nenhum momento, que ela tem relação com o pensamento religioso, sim. Então tem várias discussões que eu joguei na roda, tem mais gente fazendo, eu acho que hoje tem gente como Walter Duarte, que é um doutorando da UERJ, do qual eu oriento, né, que está lá com a Isabela Bocaiúva. Então, o Walter é um cara que está pesquisando isso. Eu acho que é legal o que ele faz. Ele vem da filosofia antiga. Tem a Catiúcia Ribeiro, que faz uma discussão de filosofia africana também, foi me orientando de mestrado. Tem pessoas se dedicando muito, muito a isso. Eu acho que é importante que se dediquem a esse tema, né, na história na filosofia. Eu destaco, porque eu tenho feito outras coisas fora trabalhar com história da filosofia, talvez muito pouco hoje até. Hoje que eu faça, em termos de investimentos intelectuais, é muito menos trabalhar com história da filosofia do que trabalhar ligado à infância, né? A filosofia com criança, os estudos da infância. Então, desculpa aí se... Não, foi ótimo. E até esse final da sua fala me deu um gancho aqui para trazer uma questão que foi colocada por um aluno meu, né, que eu falei que eu ia conversar com você. Inclusive, ele Sim. tem você como uma referência, né? O nome dele é Simão, até falar dele aqui. E ele tem umas coisas que eu queria te perguntar. Que ele pergunta assim, sobre a Lei 10.639, de 2003, que institui, né, ensino de história de África, né? Ele pergunta sobre a aplicabilidade dessa lei, se funcionou, se não funcionou, as dificuldades de implantação disso. E para complementar essa pergunta também, como que você vê no cenário atual a dificuldade de pessoas, sobretudo dos negros e negras, que queiram estudar esse assunto nas universidades? Como você falou, alguns exemplos, né? Como é que você vê isso? Ele pergunta também, se fosse falar para um aluno de graduação, né, o que você diria, as dificuldades, o incentivo, como que você encaminharia essa questão? Então, eu diria que hoje intelectuais antirracistas, intelectuais africanistas, intelectuais afrocentristas, tem um grupo grande
de pessoas na faixa da discussão das relações étnico-raciais, que são paralelas, que partem do mesmo pressuposto, né? O racismo, ele atravessa toda a sociedade, e por isso a Lei 10.639 foi criada, né? Ela é, na verdade, uma pauta do movimento negro brasileiro, isso é importante dizer, movimento negro no Brasil. O que eu diria? Que a Lei 10.639 ela é implementada conforme tenha educadoras e educadores engajados na proposta. Ou seja, a Lei 10.639, Lei 11.645, esse artigo 26A da LDB, que vai instituir história e cultura afro-brasileira, africana, dos povos indígenas, em todos os níveis de educação, né? Em todos, ou seja, em todas as disciplinas, de modo transversal, constitutivo, ele ocorre quem tem, vamos dizer, repertório para fazer isso. E boa parte das educadoras e educadores, profissionais de educação, não tem esse repertório, porque foi formado em um outro momento. Então, quem é do movimento negro, que tem ou que está vamos dizer, no espectro do antirracismo, que é uma coisa, no espectro, vamos dizer, panafricanista, que é outra coisa, mas que em comum tem lutam contra o racismo, né? Mas são pautas que são um pouco diversas, mas de qualquer forma todos lutam contra o racismo. O que tem? Essas pessoas fazem, implementam e aplicam. Então vai mudar, vai depender se tem agentes para implementar, porque não é uma coisa que as pessoas fazem espontaneamente. Fazem se tiverem uma consciência crítica antirracista, uma consciência crítica panafricanista, uma consciência crítica afrocentrada, esse é o caso. Dito isso, o que eu diria? Um estudante de graduação hoje tem mais opções do que eu teria no meu tempo de graduação, de discutir esses temas, dependendo ainda mais da área. Tem áreas nas ciências humanas que são mais fáceis de fazer esse debate. Então, a sociologia, sem dúvida, o campo em que isso pode ser mais debatido, mais discutido nas ciências sociais, principalmente sociologia e antropologia. Isso aparece mais frequentemente. Na história aparece quando se trabalha história da África ou história do Brasil colônia, trabalhando com escravização, com pós-abolição, escravatura, aparece. Na filosofia aparece menos, com menos frequência. Então, nas ciências humanas tem áreas que aparecem mais. No campo das línguas e artes aparece quando a pessoa discute literatura, por exemplo, mais frequência, mais facilmente aparece na literatura, ou na linguística aplicada. Algumas pessoas na linguística aplicada que estudam, por exemplo, discurso, estudam funk, estudam repertório, né? Elas podem ali, tem Ana Lu, tem uma galera incrível que faz isso, né? Adriana Lopes, tem uma galera fazendo isso, né? Fernanda Felisberto, pela literatura, pela linguística. Então, você tem mais opções, porque tem outras pessoas que fazem isso. Então, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu lembro, entrei no mestrado em 96, né? Eu tinha completado 23 anos quando eu entrei no mestrado em 96. É outro tempo. Não tinha gente estudando esse tema na academia com a frequência que tem hoje. Era muito menor. Então, hoje tem mais opção, se eu só respondi, né, para fechar, ou seja, a 10.639 tem essa possibilidade. E tinha uma outra coisa, se eu esqueci, o Sobre graduando. as dificuldades, né? Era isso para um aluno hoje e também para quem já está no mestrado, no doutorado, se mudou, né? Desde, acho que você respondeu, sim, sim. Assim, porque facilitou, você tem mais rede, tem mais pessoas em certos polos, tem lugares que isso é trabalhado, tem centros assim de estudos, né? Muito, registrados no CNPq, pessoas pesquisando, então melhorou bastante e ampliou. Eu diria que isso se deve muito a esses intelectuais, ativistas, intelectuais que trouxeram isso para o debate acadêmico, né? Trouxeram com muita intensidade. Né? Eu diria que a minha contribuição um pouco foi provocar esse debate, que a filosofia não nasceu na Grécia, né? Foi provocar esse debate, aí isso deu, aí dá os panos para manga. Uhum. Foi 10.639 na filosofia, foi o primeiro livro, né? Eu falo isso assim com o tamanho da responsabilidade que foi fazer o primeiro livro no Brasil que
na verdade, questionava isso, porque já tinha gente pensando sobre isso, né? Tem gente, amigos contemporâneos, então o Wanderson Flor Nascimento, Eduardo Davi Oliveira, a Dilbênia Machado, tem uma turma aí, né? O Ivo, lá de Curitiba, tem uma turma pensando. Acabou que, por um acaso das circunstâncias, eu me posicionei, eles também se posicionaram, mas eu me posicionei mais falando do surgimento da filosofia. Agora, tem várias pessoas que já estavam discutindo filosofias africanas, antirracismo, uma filosofia afro-brasileira, uma filosofia negra. Tinha várias discussões ali. Eu apontei para um lado que era só, lá no comecinho, filosofia grega por quê? Né? Aí perguntei, vamos problematizar isso? Filosofia pode questionar tudo, inclusive seu próprio surgimento. E aí que Uhum. nada mais 10.639 do que isso para mim na filosofia. Renato, para a gente encerrar, se você puder falar um pouco também sobre como que você pensa, que é uma curiosidade minha, a diferença entre filosofia e pensamento, porque isso é um debate também que é colocado, né? O pensamento, todos os povos têm, filosofia Uhum. é uma invenção grega. Como que você vê essa questão? Eu acho que é muito simples. Pensamento não tem bolsa, né? Pensamento não tem titulação. É muito simples. É fácil colocar na ordem do pensamento. Ou seja, quando a mulher cozinheira vende um hambúrguerzinho dela na esquina, na porta de casa, o que ela ganha às vezes é um obrigado, um boa noite e R$ 5. Faça uma comida no restaurante de primeira classe. Você vai ser chamado para falar, vai dar palestra, vai vender caro o seu peixe, vai vender caríssimo o seu peixe, o seu angu. Tem em jogo uma disputa que é de ordem econômico-política, tem uma economia política desse jogo. Então, eu não vejo com ingenuidade, né? Eu acho que a ingenuidade é acreditar romanticamente, que é muito bom a gente cravar a ideia de pensamento, que é muito bonito, mas quando a gente vai pensar a ordem da sobrevivência, a ordem do reconhecimento, que é um dos fatores fundamentais para discutir relações étnico-raciais, é reconhecimento. Qual o nível do reconhecimento do pensamento, né? Onde se faz pensamento, né? As faculdades de pensamento, as faculdades de filosofia. Ou seja, existem homologias, né? Existem coisas que são paralelas em qualquer cultura, né? Então você tem, sim, as pessoas que, numa certa cultura, fazem coisas que são filosofia, até porque também você vê esse doutor na própria academia. E tem uma história da filosofia africana, história da filosofia dos povos originários, só que ela é pouco conhecida e não é chamada dessa maneira. Eu não vejo nenhum problema em chamar de filosofia. Eu acho que isso é um argumento muito corrente, né, de amigos queridos, né, helenistas, vários, né, que vão dizer, não, porque tem que ser filosofia, pode ser só pensamento. Né? Pensamento tem esse ar, né, de pensamento. Eu falo, quanto custa o pensamento? Né? Quanto paga-se pelo pensamento? Não estou querendo reduzir só a ordem econômica, mas tem uma questão do reconhecimento e do impacto no circuito social. Ou seja, as teses de filosofia, elas vão analisar a sociedade, dizer coisas sobre o mundo que eu não tenho dúvida nenhuma que o que o Davi Copenaua faz é filosofia, eu não tenho essa dúvida. Eu orientei a primeira dissertação de mestrado no programa de filosofia da Rural sobre Davi Copenaua, que eu só oriento esses autores, né, essas autoras praticamente, né. Eu orientei Foucault, orientei um monte de coisa, mas eu tenho orientado hoje no mestrado e doutorado Attila Bembe, né, Davi Copenaua, Antônio Bispo dos Santos, né. Eu tenho orientado Gorokyo Yumi, esses autores e autoras que são pessoas com formação em filosofia clássica, algumas dessas pessoas, e outras são pessoas como o Davi Copenaua, que é um xamã, que expõe um sistema filosófico na queda do céu e fala de uma economia política da natureza. Tem uma tese, um livro, está aqui na minha biblioteca, você tem que procurar aqui, se eu fosse para mostrar para você, mas é um livro em que ele vai discutir minuciosamente uma economia política da natureza, discutir o Shapiri. Uhum. Então, é uma tese de filosofia que ele vai explicar que quando o céu cair, é um problema. Então, para o céu não cair, é necessário uma certa maneira de se relacionar com a vida, com o mundo. Uma tese filosófica. Inclusive, então, orientei o Ian Gabriel. Ian Gabriel foi me orientando de mestrado e vendeu no ano passado uma dissertação sobre Davi Copenaua, debatendo a queda do céu, debatendo o que é esse perspectivismo,
dos Yanomami, o que é essa filosofia da natureza Yanomami, que tem ali um autor, pela Davi Copenaua, que é um xamã, um filósofo. Então não tem problema em chamar de filósofo, vejo problema, né, em chamar uma pessoa que toca, que faz samba, de músico, como chamar quem toca oboé de músico. Não vejo problema, né? As pessoas fazem música, tem gêneros. Eu acho que tem um problema que é de ordem muito mais do gênero do que de outra ordem. Ou seja, tem gêneros musicais, a gente pode colocar assim, tem gêneros de filosofia. Tem filosofias feitas em sociedades estáveis, filosofias mais frequentes em sociedades em crise. Mesmo em sociedades em crise, tem algumas filosofias que procuram se rebelar um pouquinho, né? Tem aqueles filósofos da contracultura, da desconstrução. Eu lembrei aqui do Jacques Derrida, por exemplo. Mas ele conhece, ele fala do mito branco, né? O Derrida fala muito disso, uma mitologia branca, o Derrida, por exemplo, que é um argelino, né? Um franco-argelino, um argelino que tendou se a francesar, mas ainda ficava muito ali nas sombras por ser argelino. Porque às vezes o seu sotaque transparecia uma certa África. Isso é uma forma de reserva de mercado também, assim, todo respeito, todo carinho, sem nenhuma inocência. Existem reservas de mercado, existem formas de aumentar o sarrafo para o salto. Às vezes, numa competição, você bota o sarrafo a 1,5 m, né, para um adversário. Tem dois adversários, bota o sarrafo 1,5 m para um e bota 1 m para o outro. Bota 1 m para o seu afilhado, 1,5 m para o rival do seu afilhado. Já que você é o juiz, você fala, olha, ele saltou melhor que o outro. Mas um saltou 1 m, outro saltou 1,5 m. Então, existem maneiras sutis, sofisticadas, outras nem tanto, de impedir o acesso aos louros, né? Aos louros. Agora, obviamente, não corremos só atrás de louros, né? Corremos atrás da filosofia fazer o seu papel, que é dizer algo às pessoas, né? Filosofar para dizer alguma coisa. Eu acho hoje que o Copenau tem muito a dizer. O Bispo dos Santos tem muito a dizer. Ronquillo Jung tem muito a dizer. Tanela Boni tem muito a dizer. Feuine Sarr tem muito a dizer. Por exemplo, tem aqui algumas pessoas que eu tenho lido, que eu tenho estudado. Feuine Sarr, que fala dos jacomitos. Tem muita coisa para dizer. Mas são autores pouco lidos. Talvez seja isso, né? A gente não consegue formar aí um corpo de crítica, uma massa crítica de escolas, porque o Feuine Sarr é um cara que ele vem da economia, faz uma discussão de filosofia da economia, mas é pouco lido, por exemplo, senegalês, que eu gosto bastante. Tanela Boni, uma costa marfinense fora de série. Tanela Boni. Mas são autores e autoras que eu, quando vou ver, pouco lidos, são pouco lidos, né? Não tem uma frequência de comentários, né? O Anderson traduziu algumas coisas, eu cheguei a traduzir um texto do Achante, tempo atrás. Eu vou lá ler essas coisas, mas é pouco frequentado. Então, acho que tem uma coisa que seria assim, antes de dizer se é ou não é filosofia, essa discussão de pensamento e filosofia, eu acho que é preciso ler o que essas pessoas escrevem, né? Avaliar isso, avaliar os comentadores, comentadoras, para a gente poder dar uma resposta para isso. E para isso a gente vai ter que ler tanto Feuine Sarr quanto a gente lê o Kant, né? Que Kant, todo mundo, quer dizer, todo mundo na formação filosófica tem uma leitura de Kant, Descartes, que eu acho incrível. Descartes é uma coisa incrível. Descartes é revolucionário. Eu não fico nessas, eu não tô nos esquemas maniqueístas, né? Tem o bem e tem o mal. Eu não opero nessa faixa, é fundamental dizer isso. Eu não opero nessa faixa nós e eles, o bem ou o mal, os que têm a resposta mais adequada. Eu só não acredito que uma resposta serve para todas as perguntas. Simplesmente isso. Ou seja, não tem uma resposta para todas as perguntas. Então, muitas vezes, situação da pandemia, eu penso que o que o Krenak, falei agora do Dr. Copenaua, Davi Copenaua, fala sobre relação com o meio ambiente, ajuda muito mais do que uma compreensão tecnicista, talvez, tá?
cartesiano-kantiana, que ajuda em outras coisas. Então, acho que uma chave não abre todas as portas. Acho que esse é o problema do repertório ocidental. É acreditar que no seu repertório, assim, lançando mão dos seus, né? Que tá à mão, a caixa de ferramentazinha resolve tudo. Não, tem certos problemas que essa ferramenta não resolve. Não dá para resolver. Se eu usar o martelo para abrir meu notebook, vou ter problema. Eu vou ter muitos problemas. Então, acho que o problema é esse. É um tipo de... Eu diria para você, Caio, meu querido, desculpa falando tanto, né? Mas porque você é uma provocação tão importante. Acho que o problema das culturas, da cosmovisão eurocristã, é acreditar que tem a resposta para tudo. Isso é tão interessante, porque eu estava outro dia falando com o Tumani Coetê, um cara que eu gosto muito, Tumani Coetê. Filho de ninguém, nada menos que Sutig Coetê, que é um digele, a família dispensa apresentação. Ele faz discussão, ele fala, o problema é esse, a gente não tem essa resposta para tudo, a gente não tem. Ele fala com muita humildade, ele fala, não, eu tenho a resposta para certas coisas, tem que refinar, tem que fazer a pergunta de novo. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Não é resposta, eu não consigo enfrentar essa questão. E às vezes parece que a cosmovisão eurocristã, o complexo civilizatório ocidental, acredita que consegue responder tudo. Então, esse é um problema, talvez, para mim. Ou seja, a gente tem que amplificar o repertório. Tem certas circunstâncias que só amplificando o repertório. Ou seja, eu não estou colocando de forma alguma, porque ficou muito essa coisa, né, de jogo, né? De jogar um contra o outro. Né? Eu aprendi uma coisa com a Sandra Benítez, né, e com o povo Krenak, que ensina muita coisa. Eu estive na Amazônia pela primeira vez há uns 10 anos atrás e fui para São José do Rio Preto da Eva. E tive lá a oportunidade de estar no encontro com tinham umas 80 etnias. Aprendi um negócio, né, que eu acho que é interessante para isso, que é do tipo, até escapou agora, mas é uma ideia que é tão sutil, tão singela em relação à maneira da gente se relacionar com as coisas, se relacionar com o meio ambiente, se relacionar com a cultura, que talvez faça uma diferença, né? Que é, eles têm uma coisa, alguns povos originários, de conversar e ouvir outras perspectivas. Tem uma coisa neles que parece muito com aquilo que tem na África do Oeste, especificamente os povos da Gara, falasse nome para nomear, para não ficar uma coisa muito generalizada, né? Mas pensei aqui nos Krenak, nos Guarani, pensei aqui aí na África, pensei aqui nos da Gara, especificamente nos Fula também, nesses povos, os pensadores desses povos que eu tenho lido, tenho estudado, e que eles têm uma xenofilia. Eles são muito xenófilos. Eles têm mania de ouvir o estrangeiro. Então, que é estrangeiro, eles querem ouvir para sentir, para sentir se apropriam. Não tem muito medo do estrangeiro. O estrangeiro pode ter uma alternativa bacana. O que eu sinto? As cosmovisões eurocristãs, essa operação, às vezes, não, a resposta minha é melhor. Tem uma resposta melhor. Tanto que isso, para alguns, é justamente o que permitiu as invasões, que foi essa xenofilia, se abraçar a diferença, né? Abraçar a diferença. Então, acho que tem muita coisa aí, só para dizer, eu quero dizer isso, né? Quando eu falo que a fusão nasceu na África, os primeiros textos que eu conheço, são mais antigos, são africanos, estão lá no Egito, tem material entre os urubais, muito material entre os urubais. Eu estou orientando trabalho sobre filosofia iorubá, filosofia dos povos dos Quequeto. Tem muita coisa lá. Não quer dizer que não tem outro lugar. Não quer dizer que uma coisa seja melhor do que a outra. O problema é acreditar que tem uma única fonte de resposta, que eu acho que vira o dogmatismo. Eu acho que a filosofia tem que ser um exercício antidogmático. Me parece isso, né? Fazer filosofia tem que ser coisa antidogmática. Isso não quer dizer que eu vou recusar nunca. Eu vou ler tudo, né? Eu, de vez em quando, vou pegar ali na minha biblioteca ali, vamos pegar ali, ó, ali do outro lado ali, ó, cada lado aqui, um lado tem outra estante ali de livro, vou pegar um Kant ali,
fosse lançar a mão, mas de vez em quando eu tenho que ouvir o Tumani, tenho que ouvir, né? Tem que ouvir os Cuiatê, eu tenho que ouvir um Cuiatê falando, tem que, pô, peraí, tem que ouvir outra coisa. Porque a resposta que ele dá é mais atualizada para certas questões, né? Então, por isso que eu acho que isso é bom para ampliar o horizonte, o espectro. A gente não ficar muito naquilo que na psicanálise, até na filosofia, né, o pessoal chamava pejorativamente. Não tem nada contra a igreja. Adoro religiões, chama de igrejinhas, né? Ficou na sua igrejinha, né? Nada mais igrejinha que acreditar que tem uma única resposta, né? Que só a hipótese. Então, acho que o importante, se eu te deixar uma mensagem, Caio, aqui, para você, para o Simão, um abraço para o Simão, o que eu diria? É uma hipótese, diga, a filosofia nasceu na Grécia, é uma hipótese helênica, uma hipótese ocidental, muito corrente, muitos defensores, mas não a única. Não a única. Leia o Mogobe Ramorz. O Mogobe Ramorz, filósofo africano, de mão cheia, ele vai explicar ali isso muito bem, né? Tem muita coisa traduzida dele. Então, ele vai dizer muito bem, ó, tem uma hipótese pluriversal. Ela nasceu em vários lugares, de formas diferentes, né? Escolas diferentes de filosofar. Mas, aí eu repito isso, o texto mais antigo que eu conheço, está ali na minha estante, os mais antigos que eu conheço, eles não são gregos, né? Não são gregos. Até porque foram escritos antes dos gregos. Quer dizer, se a gente está falando do século VI a.C., estou falando de um texto que é 2000 a.C. Então, a gente só fazia a conta, é matemática, 2000 antes, 600 antes, né? Uma coisa é só isso. Agora, por que querer ser primeiro? Isso que a minha pergunta é, por que tem que ser o primeiro? É assim, eu acho que essa mania não é dos africanos, não é das escolas africanistas, é mania do Ocidente, né? Querer ser primeiro. É que nem quando eu aprendi a geografia, eu falava, professora, por que a Europa é velho mundo se a vida começou na África? Eu ficava encasquetado com isso. Que velho mundo, não estou entendendo, pô. Todo mundo está concordando, ou seja, tem uma dissonância cognitiva nesse negócio. A África começou a vida, todo mundo reconheceu. Então, não teve como fraudar esse negócio. Mas o velho mundo, Europa? Porque eu não, quero entender esse critério. Não é estranho, eu me estranhei pra caramba, eu fiquei mal. Meu avô, sorte que tinha seu Wilson. Aí seu Wilson, não, meu neto, senta que eu vou te contar essa história. Aí me contou, eu falei, agora estou entendendo melhor. Seu Wilson, 4 anos de escolaridade, mas uma formação de 21 anos com o avô dele. Uma formação guerroalho com o avô. Então, aí que está um pouco de onde eu estou falando. Meu finado avô tinha uma formação guerroalho com o avô dele, a qual me passou o que ele pôde. E aí, sim, então a escola... tá. Então, gente, me empolguei aqui, Caio, obrigado demais. Se eu tiver alguma pergunta, outra aí do pessoal que está acompanhando. Renato, bom, além de ser esse filósofo brilhante, é uma simpatia também. Está muito agradável conversar com você. Só dizer que você mencionou o pensamento ameríndio, né? Quem estiver assistindo o vídeo, a gente fez uma entrevista com o Matheus Uchoa, que pesquisa pensamento ameríndio. Gostaria de trazer mais pesquisadores desse assunto e, se possível, os próprios indígenas, né? Tem muitos que já são doutores, inclusive, e abrir também o canal para mais pensadores da cultura africana, feminismo negro, feminismo indígena, LGBT, para a gente conseguir ampliar cada vez mais esse nosso público. E queria deixar aberto aí para você fazer suas últimas considerações aí para a gente encerrar essa brilhante entrevista aqui. Então, para finalizar, vou sugerir aí, quem tiver disponibilidade, eu tenho uma outra faixa de atuação, que é ficção infantil. Então, vocês encontram Nana e Nilo no canal do YouTube, né? Nana e Nilo tem um filme lá rolando, tem 7, 8 clipes musicais rolando por lá, né? Nana e Nilo e os Animais, uma série de clipes musicais bem legais. Eu fiz o roteiro, estive na produção e também compus as músicas junto com Augusto Babs, que é um músico de verdade, que é um músico aí do projeto, a direção do Sandro Lopes, direção de arte e cenário Cris Pereira.
uma equipe maravilhosa, né? Augusto Bapt cantando com Carla Cris, e aí eu estou aí nesse processo, nesse projeto, sou autor dos livros infantis, que vocês encontram lá em Nana e Nilo, e vou lançar um livro sobre amor, usando referenciais africanos, referenciais ameríndios, referenciais europeus. Ou seja, a partir dos referenciais, o que é amor em certas culturas africanas? Eu falo de várias culturas africanas, várias culturas, eu falo do trovadorismo, né, do romantismo, como é que isso muda? Eu falo de Platão, do mito de Eros e Psique, dos mitos, e desses mitos, o que é a experiência afetiva? É um livro que vai sair pela HarperCollins, fiquem atentas, atentos. Meu Instagram é Nogueira Oficial, onde aparecem as coisas. Meu Twitter, Nogueira Oficial também, Nogueira sem I. Vocês me encontram se botar lá Nogueira Oficial, Instagram, Twitter. E o projeto Nana e Nilo, né? Nana, N-A-N-A, e Nilo, N-I-L-O. Né? Então, Nogueira, Nana e Nilo, né? Bota o N, o N-O, né? E depois o N-A-N-A, N-I-L-O, encontram aí, tá? Muito obrigado. E cliquem lá, curtam lá, porque o canal, né, a gente vai fazendo as coisas, é um projeto coletivo, um projeto com muita gente, eu fico puxando o projeto aí junto com a galera, mas precisa de vocês lá no canal, porque fazer audiovisual é uma loucura, né? Desenho animado é uma loucura. Beleza, eu vou procurar essas referências para pôr aqui na descrição, aí você me ajuda Que depois. legal. Eu Que ponho no legal. vídeo, já facilita, né? Depois as pessoas só clicam. Pô, é bacana. Legal, vai editar, né? Botar. Eu vou te mandar então aqui pelo WhatsApp, aí você consegue colocar. Aí vocês clicam lá no canal. Poxa, bacana. Gente, Beleza? Bom, um abraço grande. agradeço aí, Renato. Muito obrigado mesmo. Ótimo. Aprendi uma série de coisas aqui. Foi muito produtivo para mim, além de ter sido muito prazeroso também. Espero ter ajudado. A gente fez pensamento e filosofia, né? Pensamento e filosofia, qual a diferença? Verdade. E O cara vocês é que talentoso, assistiram, mas não botam no Barcelona, botam só no Bangu. Não deixam jogar no Barcelona. O cara destrói no campo, não. O Barcelona não tá pronto ainda. Fica aí no Bangu. Aí morre de fome, né? Depois. Estratégia, né? Falou, Renato. Um abração aí para você. Fique bem aí na pandemia. Muita saúde para você, para a família. E vocês que assistiram também o vídeo aqui, agradeço da mesma forma. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.